é preciso autoconhecimento para ter amor próprio. Tem como a gente amar o que a gente não conhece? É exatamente isso. Não tem como eu amar algo que eu não conheço. Eu posso achar que é amor, mas se eu não conhecer... A gente vai conversar um pouquinho, e aí as meninas até já começaram a falar aí que se ama, né? Na verdade, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, como é importante a gente ser o amor da nossa vida em primeiro lugar, e como o que a gente tem em volta, né? O amor que a gente recebe em volta é puramente reflexo do amor que a gente tem dentro. Então, na verdade, olhar para as histórias que envolvem amor ou não, né, do nosso lado, é muito importante para a gente aprender, para a gente conseguir se olhar para o amor que a gente tem dentro da gente mesmo. Então a gente vai falar um amor que a gente tem que ter por nós mesmas, para em seguida então falar como que isso se expande e acaba atingindo o amor nos nossos relacionamentos todos, né, o amor que a gente tem com as pessoas que estão à nossa volta. Às vezes a gente acha que ama, viu? Eu vejo muitos relacionamentos assim, já passei por isso também. Às vezes a gente acha que ama, mas às vezes é uma dependência emocional, às vezes é outra coisa, é um apego, é uma sensação de posse, é diferente de amor. Realmente a gente só é capaz de doar esse amor sem, não é totalmente sem expectativa, a gente já conversou aqui, mas um amor que dá liberdade, um amor que não fica esperando tudo em troca, né? Quando a gente tem um auto-amor muito grande, quando a gente se dá valor. Então, por isso a gente vai começar aqui hoje falando, para falar de amor, nós vamos falar de amor próprio, né, Dani? Nós já falamos sobre amor próprio, sobre autoestima, mas eu acho importante a gente voltar nisso aqui. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente aumenta? Como é que a gente mantém esse amor próprio? Vamos lá, Dani, vamos falar. Bom, vamos lá. Primeiro eu queria falar uma coisa assim, que acontece muito nos nossos dias, para falar que a gente ama, que a gente se ama, né, que a gente gosta de quem a gente é, em primeiro lugar, tudo começa por se conhecer. Como que eu vou me amar se eu sequer sei quem eu sou, né? E isso acontece muito porque eu me incluo nisso, porque na verdade eu vou falar que o amor próprio ele é construído ao longo da nossa vida, desde quando a gente ainda é primeiro criança e recebe, né, o acolhimento de algumas pessoas ou não de outro, um olhar positivo ou de aprovação ou um olhar de reprovação. E nesse primeiro momento, e na verdade em todos os outros da vida, a gente vai começando a ter um entendimento do merecimento que a gente tem, né? De ser boa o bastante ou de ser suficientemente merecedora do amor nosso e do amor do outro. Então, amor próprio, ele começa a se desenvolver lá na infância, mas a gente tem altos e baixos, a gente tem momentos que a gente não se sente tão bem, que a gente não se sente amando tanto, e aí a gente precisa recuperar isso. Então, enfim, na verdade, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se conhecer, porque nessa vida louca que a gente fica, né, de muitas vezes, como a gente diz aqui, vivendo no automático, a gente não presta muita atenção e a gente vai na tentativa de atender a expectativa do outro, seja no trabalho, seja nas relações familiares, né, talvez de se adequar ao ambiente, a gente vai esquecendo um pouco quem a gente vai perdendo a nossa autenticidade. Então, a gente que trabalha com autoconhecimento, que lida com isso no nosso dia a dia, eu queria começar dizendo que se conhecer é o pré-requisito básico, é a base de tudo para que a gente possa se amar. Então, não existe amor próprio se não tiver autoconhecimento. Porque aí, quando você não tem autoconhecimento, você pode ter uma ilusão de que você se ama. Mas é preciso mesmo buscar na raiz, a base. Quem sou eu? Quais são os meus valores? Quais são as coisas importantes na minha vida? Quais são as minhas virtudes, né, Rê? A gente conversa sobre forças de caráter e, na verdade, eu queria nesse momento falar um pouquinho sobre isso. A gente tem no nosso grupo de prática, nos meus processos de coach, a gente trabalha com várias ferramentas, por exemplo, perfil comportamental. A gente tem um perfil de comportamento que é estabelecido, na verdade, desde quando a gente é pequeno, de todas as nossas maneiras de agir diante de uma situação ou de outra.
E as outras pessoas têm os outros comportamentos deles. Então, assim, conhecer o perfil de comportamento, o seu perfil de comportamento, é fator fundamental para você se amar. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar menos teórico e mais prático. Quando eu sou comunicadora, eu não sei se dá para vocês perceberem isso, mas eu não tenho muita dificuldade de conversar. Mas, por exemplo, vamos supor que eu não sei disso, eu não sei do meu perfil comportamental e de repente me apaixono por um cara, por uma pessoa que é mais caladão, mais quieto na dele e tal, e que de uma hora para outra, né? No começo é sempre tudo muito lindo, mas de repente, depois de um tempo de relacionamento, essa pessoa começa assim, você fala demais. Você ficou conversando lá na festa, eu queria ir embora, e você não para de falar. Não, eu tô cansado de ouvir sua voz, você tá falando muito. E aí eu, para me adequar àquele relacionamento, começo a me calar. De repente, eu estou num momento animado, numa festa, numa reunião de amigos, e começo a falar, 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 e aí me lembro, nossa, eu vou incomodar ele, eu estou sendo inadequada. E aí eu começo a mudar quem eu sou. Eu começo a ficar mais calada, um pouco mais introspectiva. E, sem perceber, eu vou tirando de mim uma característica que é minha, que é nata e que me faz muito bem. Então, poder ser quem a gente é libertador. E aí, então, eu acabo retraindo isso porque eu não sei que aquela é uma característica minha e tal. E, de repente, quando eu vejo lá na frente, eu tô infeliz, eu tô chateada, eu tô falando de uma característica aqui, mas é uma coisa que me foi tolhida e que eu vou aos poucos, né? Então, essa é uma característica. Mas, de repente, para atender o meu irmão, que acha, sei lá, uma outra coisa a meu respeito, que eu não devia falar assim. Então, quando eu começo a atender muito às expectativas dos outros, eu vou deixando de ser quem eu sou. E aos poucos eu vou deixando de me amar. Até porque nesse momento que eu estou falando aqui, eu já nem sei mais quem eu sou de verdade. Eu não consigo. Eu vi outro dia uma analogia falando que quando a gente vai. A gente não, né? Quando eles vão fazer esculpir um diamante ou uma estátua, vamos pensar uma estátua. Você tem uma pedra bruta ali e você vai fazendo os picotes lá para até chegar num desenho, né? O artista vai fazendo isso daí. E aí você tem ideia exatamente do que você está vendo, de qual foi a escultura criada. O que acontece quando a gente começa a se adequar muito ao atendimento dos outros é como se a gente fosse vestindo essas camadas, colocando essas pedras ali em cima, escondendo quem a gente é de verdade. E aí, chega um determinado momento, eu olho para o espelho e vejo aquela pedra bruta lá, eu não me reconheço mais, eu não sei mais quem eu sou. Então, conclusão dessa conversa toda, não dá para ser feliz olhando no espelho e olhando para essa pedra sem lapidação que escondeu quem eu sou e qual é a minha raiz. Então, primeira coisa, eu já estou dizendo aqui que para ter amor próprio é preciso se conhecer. E essa busca do autoconhecimento algumas vezes é até dolorida, porque a gente reconhece algumas coisas que, no fundo, eu não queria ser assim. Então, tem um processo que não é tão bonito assim, mas é fundamental para que a gente possa se amar, para a gente possa ter amor próprio. Quer falar, Rê, alguma coisa? Quero falar. Você bebeu café de novo. Tem dia que ela bebe café porque a Mas a mais flor acabou de chegar, não estou falando que eu estou acelerada. Eu não estou mentindo, Então, não. olha só, parece muito óbvio o que a Dani está falando, mas é preciso autoconhecimento para ter amor próprio. Tem como a gente amar o que a gente não conhece? É exatamente isso. Não tem como eu amar algo que eu não conheço. Eu posso achar que é amor, mas se eu não conhecer fraquezas, forças, virtudes e falar, não, eu te amo com todas as suas qualidades. É isso que a gente tem que olhar no espelho e falar, eu te amo com suas fraquezas, com as suas virtudes. Eu te amo com as suas forças de caráter e com seus autossabotadores. Eu amo o pacote inteiro. Então, é conhecer para amar. E outra coisa que você falou aí, Dani, que você falou o seguinte, no começo parece que é tudo maravilhoso e nós vamos contar daqui a pouco, eu vou falar para vocês por que a gente vicia, por que quando a gente está apaixonado é totalmente viciante. Isso a ciência já mostrou e eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Mas outra coisa que a Dani falou que eu acho super importante é, traduzindo com um olhar assim da psicologia humanista, né, é a gente falar o seguinte: por que quando eu acabo de conhecer alguém nesse exemplo que a Dani deu, eu deixo de ser eu mesma,
eu finjo algumas coisas, ou eu abro mão de ser exatamente quem eu sou. Por quê? Eu preciso ser aceita e amada. Então, necessidade de aceitação e de amor acaba fazendo com que a gente, no início de um novo relacionamento, perca a autenticidade. Só que a autenticidade é uma outra necessidade humana. Então, você atende a necessidade de amor e aceitação, de ser amada, né? De ser aceita, você fica mais boazinha, digamos assim, não mostra todas as suas verdades ou as suas vontades, mas você perde a autenticidade. Só que como a autenticidade é uma necessidade, e necessidade, o próprio nome fala, é necessário. Necessário quer dizer não cessa. Então a gente precisa de autenticidade. Se a gente abre mão disso, uma hora a gente vai falar: chega, essa não sou eu. Eu preciso ser quem eu sou, mostrar quem eu sou. E é por isso que muitos relacionamentos e muitos casamentos. Outro dia alguém comentou, né? No início é tudo maravilhoso e tal. Tanto o homem quanto a mulher tem esse mecanismo, tá? Não é exclusivo das mulheres, não. Os homens também são menos autênticos, digamos assim. Eles se comportam de uma maneira mais fácil de ser aceitos, assim como nós. Então, o comportamento ele acaba se modificando. Nós não somos tão autênticos. E a nossa proposta aqui é que a gente seja autêntica conscientemente, né? Conheça quem a gente é e escolha ser autêntico nos relacionamentos, em todos os relacionamentos, né? Para que a gente não vá engolindo sapo, para a gente não chegar uma hora e ter que chutar o balde e falar: chega, né? Não quero mais isso aqui para mim. Quer falar algum comentário aí, Dani? Não, eu não vi comentários. O Wander falou assim, e isso é tão forte. Peraí que apagou aqui. Que amar uma expectativa é totalmente diferente de amar a essência. E é isso, né? Na verdade, se você começa escondendo muito quem você é e o que você quais são suas virtudes verdadeiras e quais são, de repente, as suas sombras, uma hora isso vai ter que aparecer, porque as pessoas não conseguem fingir. E aí, de repente, o que foi a atração, o que serviu para a conexão no primeiro momento, vai acabar sendo desfeito, né? E aquilo não é uma relação, uma conexão verdadeira. E a Verônica falou. Eu achei engraçado, que ontem no nosso grupo de prática, nós conversamos, no final das contas, a gente estava falando sobre força de caráter, virtude, a gente viu como que bate com os outros exercícios que a gente faz para conhecer o nosso perfil comportamental, para conhecer os nossos autossabotadores, e leva tudo para o mesmo lugar. Você fala: não, essa aqui sou eu mesma, agora eu estou entendendo quem é essa pessoa. E aí a gente brincou que para os próximos relacionamentos, né, para quem está solteiro, é óbvio, para o próximo relacionamento, antes de começar, você curtiu o cara, tá afim, vai sair. Faz o seguinte, faz esses 3 testes aqui, por favor, depois a gente conversa. Manda o resultado e depois a gente conversa. Porque tem uns casos tão incompatíveis que a gente não quer mais perder tempo com as incompatibilidades. Então, eu tô brincando. É claro que tem muitas outras coisas, e nós vamos falar um pouquinho, que fazem a gente sentir atração por uma pessoa e se apaixonar por uma pessoa. Então, é interessante isso, mas nós vamos falar um pouquinho mais. E aí, Dani? Então, eu comecei falando um pouco de amor próprio aqui e comecei falando sobre uma das coisas que a gente precisa ter para amor próprio, né? Que é o autoconhecimento. Uma outra. E aí, na verdade, eu queria falar também algumas coisas que destroem esse amor próprio, né? E uma dessas coisas seria justamente fazer essa comparação com o outro, né? Aquela tentativa de alcançar, de ser tão bom quanto o outro, de só se sentir boa o bastante quando eu for igual a pessoa, quando eu chegar lá. Então, todas essas, isso se comparar, né, é uma característica assim destruidora para o amor próprio. Então, eu queria também não só falar como a gente faz, mas para talvez você perceber o que você pode estar fazendo para ir diminuindo o seu amor próprio. E outra coisa é isso que a gente acabou de falar aqui, de esperar a aprovação do outro. Então, quando você tem muito a expectativa e a necessidade de ser aprovado pelo outro, aí você não consegue, talvez, se amar tanto quando você não atende isso, né? Isso é muito a necessidade de aceitação, de... Qual outra que você falou, Rê? De aceitar... de aprovação. De ser amado, Então, às vezes, a gente... Isso, né? então, a gente precisa ter... busca. Depois, outra coisa. O relacionamento vem, né? Necessidade de apoio, valorização, reconhecimento, vem um punhado, colaboração, carinho, partilha, toque, blá, blá, blá.
Mas eu inicialmente estou pensando assim, quando você acaba de conhecer uma pessoa e a primeira necessidade nesse encontro é de ser aceito, é de falar, é uma pessoa estranha e eu quero parecer bacana para ser aceito, né? Acho que a primeira necessidade seria essa, né? Então, e a outra coisa é quando você, na verdade, nessa tentativa, né, de agradar o outro, muitas vezes você, e aí eu lembrei aqui dos autossabotadores, a gente, muitas vezes, eu tenho um dos sabotadores que é o prestativo, e eu tenho muito isso, e o prestativo é aquele que faz muito pelo outro, né? E a gente sempre comenta que é ok você ter o prestativo alto, você cuidar do outro, né? Talvez essa seja uma característica, nós que somos da área de saúde, isso é bem comum, a gente tem muito o prazer mesmo, a alegria de colocar o outro numa posição importante na sua vida. Mas uma outra coisa que é destruidora para o amor próprio é colocar o outro como prioridade, sempre em primeiro lugar. Então, essa coisa de atender o outro, eu falo isso por vivência própria, né? Eu realmente sinto o prazer enorme de agradar, de cuidar das outras pessoas. Mas em vários momentos da minha vida eu observei que estava tendo um desequilíbrio e que eu acabava me prejudicando por tanto cuidar do outro. Então, e aí nesse momento a gente pensa, né, que talvez que está fazendo aquilo, mas isso é prazeroso para mim. Então, talvez haja aí uma confusão de que eu estou fazendo também para me agradar. Mas a gente tem sempre que ter esse equilíbrio, porque o cuidar do outro, ele é sim importante, é uma característica minha, né? Eu não vou falar mal disso de jeito nenhum, mas a gente tem que saber equilibrar para que você não coloque sempre o outro em primeiro lugar, porque aí a gente estaria em desequilíbrio. Então, a gente pode sim agradar, a gente pode fazer pelo outro, até para atender as nossas necessidades de cuidado e de dar carinho, mas a gente não pode colocar sempre o outro em primeiro lugar. Então, esse amor próprio, né, é mesmo o valor que você dá a você, e aí é preciso estar sempre vigilante, vendo se você em alguns momentos, porque como eu já comentei aqui, a gente tem altos e baixos, a gente tem momentos que a gente está com a autoestima mais alta, com esse amor próprio aguçado, e tem momentos que a gente começa a duvidar um pouco da nossa capacidade, né? Isso é natural. Então, a gente precisa estar sempre alimentando. Isso como a gente fala lá no curso, né? É um exercício mesmo. A gente tem que estar sempre alimentando esse amor próprio. Quer falar, Rê? Não, vamos falar, a hora que a gente for falar, assim, eu trouxe algumas informações dos estudos da Ellen Fisher. Ela é uma bioantropóloga e escreveu vários livros. A linha de pesquisa dela, como ela é antropóloga, mas da área de biologia, bioantropóloga, nem sei se é assim que fala, mas ela estuda por que as pessoas sentem atração umas pelas outras, por que nós amamos. Então, ela estuda as relações interpessoais, o amor, o amor romântico, né? As relações de amor entre casais, entre pares. Seria mais ou menos isso. E ela fala que a sensação de sentimento de amor romântico, do romance, do desejo sexual e do vínculo são tudo produto do cérebro. Então, é tudo já estudado e são substâncias químicas produzidas e liberadas, são os neurotransmissores liberados pelo cérebro que fazem a gente sentir desejo sexual, que fazem a gente sentir amor, paixão. Sabe aquela coisa da paixão? Que você não para de pensar na pessoa, que você só quer ver a pessoa, e que quando você tá junto, você tá numa alegria, você não tem fome, você não dorme. Tudo é resultado, não é assim? Tudo é resultado de produto do nosso cérebro. São substâncias produzidas e liberadas no cérebro que fazem a gente sentir tudo isso. E aí ela explica por que o amor vicia. O amor, né? Por que a gente quer tanto se apaixonar? Por que isso é tão importante? É viciante, assim como droga, cocaína. Por que a gente se apaixona? Por que eu me apaixono por uma pessoa e não por outra? O que é? Seria bom se a gente pudesse fazer, como eu brinquei agora há pouco, dar o teste do perfil comportamental, dar o teste das forças de caráter e fala, faz aí, vamos ver o que vai acontecer. Autossabotador, porque tem uns autossabotadores que são mais difíceis de lidar que outros. Então, faz o teste aí e depois a gente conversa, né? Então eu acho que é por causa da liberação dessas substâncias que dá essa coisa de bem-estar, né? A Raquel falou, libera serotonina, dopamina.
Raquel, É isso aí. exatamente. Libera hormônios e cada um tem uma explicação, né? Primeiro, as características do amor são universais. O que isso quer dizer, universais? Que independente do lugar do mundo e da cultura, a pessoa, quando se apaixona, ela tem aquela mesma... as mesmas características, que é aquela vontade de estar junto com a pessoa, aquele não parar de pensar, como aquilo que eu estava falando. Mas às vezes a forma de fazer isso pode mudar de uma cultura para outra, mas o sentimento, a vontade, o que acontece é universal. E é interessante isso, né? Porque ser humano é ser humano, né? Então, independente da maneira como a pessoa é educada ou criada, o amor é do mesmo jeito. Esse pode ou não pode também. Pode ficar triste, pode ficar hoje, que é dia dos namorados, eu também queria, sabe? Eu até brinquei que eu vou ter que abraçar uma garrafinha de cerveja ali, só uma, e namorar ela hoje, porque eu tô aqui sozinha, mas tudo bem. Não é que pode ou não pode, a gente pode falar, poxa, eu tô sozinha faz tanto tempo, tô triste por isso, reconhecer essa tristeza. Como a gente sempre fala aqui, vamos olhar para a tristeza e reconhecer qual é a minha necessidade não atendida. É de companhia? Opa, companhia eu posso, não preciso ter. Lembra que a gente falou, é muito importante isso que eu vou falar agora. Atenção. Muitas vezes a gente coloca expectativa num amor romântico, num parceiro, numa parceira, um namorado, um marido, de que ele vai atender muitas necessidades. E realmente ter uma parceria atende muitas necessidades. A gente já falou sobre isso. Vamos lá. Apoio, companhia, toque, prazer, Segurança, às vezes, né? segurança, estabilidade. São muitas companhias que um parceiro ou parceira pode Muitas nos necessidades. E aí, Você Raquel, falou muito como você falou, tô triste, tô sozinha. Então, ok, tô triste. O que tá me fazendo mais falta? De que eu tô precisando agora, né? É de companhia? Poxa, você pode ter amigas, amigos, outras pessoas para te fazer companhia. É de apoio, Vamos tentar identificar as necessidades, porque a gente não precisa, a gente pode escolher ter uma parceria. A gente não precisa disso para ser feliz, é o que a Dani está falando. A gente pode ser feliz com o que a gente tem, com o que a gente é. Ah, mas faz falta sexo? Faz falta. Toque, prazer, tem outras coisas que a gente pode também querer atender. E aí a gente gostaria de ter um parceiro, uma parceira para atender essa necessidade. Então, vamos tentar identificar para a gente não ter tanta expectativa numa única pessoa, porque a gente pode atender um punhado de necessidades com os amigos, as amigas, os familiares, com a gente mesma. A gente pode se cuidar, se dar abraço, se dar apoio, e a gente consegue ficar bem. Para quê, Raquel? Eu tô falando com a Raquel, gente. Por quê? A Cris falou que eu também tô acelerada. É porque o amor está no ar. É muita dopamina, é muita serotonina. É uma alta frequência vibracional, uma alta frequência vibracional. Fica assim mesmo. Eu falei que eu tô falando com a Raquel porque vamos entender o que é que a gente precisa para que a gente não caia na cilada de pegar o primeiro traste que aparecer, porque eu tô sozinha, vem cá. Não precisa disso. Vamos ver se realmente aquela pessoa vai, né, dar contrapartida, se vai ter equilíbrio entre dar e receber, se essa pessoa realmente vai atender as minhas necessidades, ou se porque às vezes a gente acha que a pessoa a gente já pressupõe que ter um marido vai estar atendendo essas necessidades e não necessariamente, né? Muitas vezes é pelo contrário, né? E a gente vê, né, várias pessoas que têm, sim, ela falou, Raquel, que é companhia, a necessidade dela nesse momento. E especialmente como a gente está num período de isolamento social, então realmente é até compreensível. Mas ela também disse que ela acordou bem e que depois ela foi ficando chateada. E eu quero dizer o seguinte, eu sou capaz de apostar que você ficou aí nas redes sociais vendo um monte de gente postando foto do amor da vida, do namorado e tal, e que essa insatisfação nesse momento, e que essa insatisfação nesse momento, ou essa tristeza, seja justamente consequência de comparações da vida que você tem, do momento que você está vivendo, com o outro que está vivendo aquilo. Então, eu vou te falar uma coisa. Eu não postei foto de ninguém lá. Quem postou é quem tem. Então, para de se comparar com as pessoas que têm namorado e têm marido. Então, assim, a comparação não está sendo, né, fiel. E outra coisa que eu quero dizer é que quantas e quantas pessoas não têm
tem alguém do lado, tem a companhia, mas na verdade também não tem isso que a Renata falou, não tem as suas necessidades atendidas. Então, aí que a gente estava falando assim, por que o amor vicia, gente? A dopamina é o hormônio responsável pela nossa, olha só, presta atenção, pelo nosso humor, capacidade de atenção, motivação e vício. A dopamina é o hormônio liberado nos usuários de droga. Então, ela está associada a tudo isso. Veja se isso não é paixão. Olha isso. Humor, bom humor, motivação, capacidade de atenção. Você está apaixonado, você só consegue dar atenção para aquela pessoa, né? Capacidade de atenção, motivação. Quando a gente está apaixonado, a gente faz dieta, né, com facilidade, vai para academia, você tem motivação para tanta coisa, né? E vício, aquela dependência de ter que ficar perto da pessoa, de querer ficar perto da pessoa. Isso tudo é dopamina. O outro hormônio é a norepinefrina, que também é liberada nos apaixonados e que é responsável pela aquela excitação, aquele coração acelerado, aquelas borboletas no estômago, né, que algumas pessoas falam. Aquilo lá é resultado da liberação da norepinefrina. E é também a que causa perda de apetite e perda do sono, o que é uma maravilha no começo, assim, a gente perdeu o apetite. De sono não, mas de apetite é bom. Sono é bom também, Dani, porque é sexo a noite inteira no início dos relacionamentos. Então, Ah, a gente não dorme, perde peso, faz sexo a noite inteira, não tem sono, não tem nada. Então, assim, e tem também a serotonina. Só que a serotonina nos apaixonados, olha que interessante, ela tá mais baixa. Ao invés de estar mais alta, no cérebro dos apaixonados, ela tá mais baixa. Tem mais hormônio aqui. A testosterona é o responsável pelo desejo sexual. Quanto mais alta, maior a libido mesmo. Aquela sensação de alegria e de conforto de quando você está com a pessoa amada é por causa da vasopressina e da ocitocina. Aí tem uma coisa interessante que é o seguinte: o ato sexual libera testosterona, que estimula a liberação de dopamina, então olha só, gente, a dica começou a namorar, sexo. Ninguém precisa mandar fazer sexo quando começou a namorar, né? Isso aí todo mundo faz muito. Aí depois vai ficando meio assim, não pode parar de fazer. Quanto mais sexo, mais produz testosterona. Quanto mais testosterona produz. E a dopamina é o que dá essa sensação de vínculo, a vontade de ficar perto da pessoa, aquela coisa gostosa. E outra, o orgasmo libera ocitocina na mulher e vasopressina no homem, que é o hormônio que eu acabei de falar, que dá a sensação de alegria e conforto perto. Então, assim, fazer sexo e é por isso que existe a piadinha, e é por isso que existe a piadinha que quando você tá num namoro, não sei o quê, ou tá tendo relações sexuais mais frequentes, você tá sempre feliz, né? Você tá sempre feliz. Não, é verdade. Mais feliz, mais apaixonada, se sente mais vinculado ao parceiro, né? A parceira. Então, assim, tudo explicado. E agora você vai usar os seus saberes de dermatologia para explicar por que nessa ocasião a pele melhora. Aumenta a circulação também? Eu tô rindo da Flávia, que não é um bom dia para falar de sexo, principalmente para quem não tem. Ô, Flávia, eu queria ter me preparado para o Dia dos Namorados. Eu pensei isso hoje de manhã, mas não dá mais tempo. Comprado um brinquedinho novo, fazer um ritual, sabe? Tipo um jantar especial, você e os vibradores, assim, especiais. É bom também, entendeu? Para quem tá solteira, gente. Pode brincar, então. Tudo bem. Dani, a pele. Por que a pele fica boa? Vasodilatação, com certeza. E esses hormônios aqui também, né? Serotonina, interfere, mas assim, diretamente na pele, eu penso na vasodilatação, por causa da liberação desses hormônios, ocitocina e é isso assim, não tem uma eu imagino que seja, eu acho que é um pouco esse ciclo mesmo, né? Na verdade, a liberação de todos esses hormônios dá uma sensação de bem-estar, né? Testosterona faz a pele ficar mais macia, mais lisa, isso é fato. Testosterona, sim. Tem uma outra coisa que faz a gente sentir, se apaixonar ou sentir interesse por outra pessoa. Tem 3 coisas que eu achei super interessante. Uma delas é mistério. Outra coisa é a diferença. Então, é mais comum, isso a genética explica. Por que eu sinto atração
por uma pessoa que é diferente de mim. Você lembra daquela velha história de os opostos se atraem? Isso aqui, Uhum. isso também é pesquisa da Ellen Fisher, como ela é antropóloga. Ela explica o seguinte: nós sabemos que casamentos consanguíneos, já viu aquela história de casa com primo, pessoa da mesma família, Primo. tem maior risco de ter filhos com doenças genéticas. Quando você une DNAs muito semelhantes, aumenta a chance de ter as doenças que são consideradas doenças autossômicas recessivas, que a gente fala, né? Então, aumenta a chance de doenças genéticas quando existem casamentos consanguíneos. Então, o corpo da gente é inteligente. A gente acaba naturalmente escolhendo pessoas diferentes, se atraindo por pessoas que são diferentes de nós, porque sem saber, claro, está lá na nossa inconsciência, na nossa genética, a gente traz essa mensagem de que se a gente tem maior chance de sobrevivência, a nossa como fala, preservação da espécie mesmo. Perpetuação da espécie, Perpetuação isso. da espécie. Uhum. Então, existe também essa atração. E a outra coisa, por que a gente gosta de gente diferente? Porque novidade libera dopamina no cérebro. Olha que interessante. A gente já falou aqui da dopamina e algo novo libera dopamina. Então, quando você tem... Isso, algo novo libera dopamina, então também talvez isso explicaria por que que os casamentos, os relacionamentos de longo tempo, a gente perde aquela, né, aquela animação. E aí, talvez uma ideia seja descobrir a nova pessoa, porque, na verdade, ontem a gente também conversou um pouquinho sobre isso. A gente vai mudando. Na medida que passam 10, 20 anos de relacionamento, né? 20 anos depois, eu com certeza não sou mais a mesma pessoa e nem a pessoa com quem eu me relaciono. Então, quem sabe, não está na hora de se conhecer um pouco mais, de ver quem é você hoje e conhecer o outro, para que vocês encontrem essas novidades e a partir daí, né, volte a gerar dopamina. Porque eu já vi vários relacionamentos em que acontece exatamente isso. Está num momento meio caótico, porque as pessoas já não se reconhecem mais, eu não sou mais a mesma, ele não é mais o mesmo, e aí às vezes há uma desconexão, existe essa possibilidade, ok, mas também existe a possibilidade de você parar e falar, tá no momento de eu entender quem sou eu hoje e de repente quem é esse meu parceiro que está aqui comigo, para a gente conseguir se reconectar. Esse também é um caminho, né, de conseguir se olhar, porque de repente você espera do seu parceiro um comportamento que ele tinha há 20 anos atrás. E ele não é mais aquela mesma pessoa. Então a gente também precisa entender isso, que a gente evolui, que a gente muda. E aí o meu comentário lá no grupo foi exatamente isso. O primeiro passo é entender isso. Se você não é com certeza a mesma menina de 20 anos aos 40. E o seu parceiro também não. Então talvez esse seja um momento da vida, quando a novidade começou a diminuir, a dopamina não está sendo liberada. Talvez esse seja um ótimo momento para você se conhecer de novo e conhecer o seu parceiro. Então não é questão de, significa que vai dar certo, não, que vai funcionar essa coisa de opostos. É só uma explicação biológica por que a gente acaba sentindo atração por uma pessoa que é oposta, tá? É só uma explicação. Mas é isso, a gente não precisa utilizar mais métodos primitivos, irracionais, para escolher o parceiro. Porque quando a gente se conhece, a gente tem consciência, a gente consegue ter mais discernimento e perceber, falar, não, é muito diferente de mim, pode parecer que tem coisas maravilhosas, mas eu acho que não vai funcionar por isso e por aquilo. A gente pode fazer escolhas um pouco mais conscientes, também não é garantia, gente. Relacionamento não é garantia e também não existe nenhum relacionamento que está fadado a dar errado ou dar certo logo no início. É uma construção, né? É uma coisa feita a dois. Relacionamento não é garantia nenhuma, nenhum relacionamento, né? Para eu falar, uma outra coisa que libera dopamina é simetria. Os corpos e rostos simétricos têm uma tendência a ser mais atraentes, tanto para homens quanto para mulheres, porque fazem liberar dopamina no cérebro. Olha as coisas loucas, hein? Todo mundo é assimétrico, né? Isso é fato. Se você pegar uma foto e olhar de um lado e do outro, a gente é sempre assimétrico, mas quanto mais simétrico a pessoa for, a face, o corpo, tende a ser mais atraente. Ai, ai, ai.
A Flá falou, vai fazer uma pergunta só para mudar o nível no questionário. Você gosta de ficar no sofá quantas horas por dia? Excelente essa pergunta, Flá. Especialmente se você não é essa pessoa, o que a gente está falando. De repente, uma mulher que gosta de ficar no sofá várias horas por dia vai se identificar. Então, dá para mudar mesmo de patamar, né? Eu sempre brincava, logo depois que eu separei, que eu falava, nossa, eu acho que o meu testezinho, o meu questionário está muito exigente, porque ninguém está conseguindo atingir fazer uma pontuação mínima para ir para a próxima fase, entendeu? Mas é um pouco isso. Na verdade, quando a gente se conhece, quando a gente se ama de verdade, a gente não vai se relacionar, especialmente num relacionamento conjugal, com uma pessoa que eu já antevejo que não existe, né? Que tem itens como esse aí. Se eu perguntar uma coisa dessa e a pessoa me falar que fica 6 horas no sofá, tem pouquíssima chance de dar certo. Eu não sento no sofá nunca, a gente não vai se encontrar. Então, assim, é um pouco isso, né? A gente está usando esse exemplo que foi ótimo da Flá aí, mas é um pouco isso, é uma busca. Agora, tem jeito, Flá, de fazer uma pergunta dessa, de fazer a pessoa evoluir no questionário. Se você não se conhece, se você não entende o que é importante para você, é o que a gente comentou aqui no começo, não tem jeito. A primeira coisa, e é por isso que aqui a gente fala, por que o final, na verdade, o nosso objetivo aqui é ter relacionamentos melhores? Então, por que a gente trabalha autoconhecimento? Porque hoje, depois de muito estudar desenvolvimento humano e depois de viver essas experiências, hoje a gente entende que qualquer relacionamento conjugal, com a família, com os amigos no trabalho, qualquer relacionamento tende a ser melhor quando eu me conheço e quando eu me amo. Então, é por isso que a gente começou todo o processo. E é por isso que no grupo de prática a gente trabalha duas coisas: o autoconhecimento e a comunicação não violenta. Por que a comunicação? Porque é isso. Primeiro eu me conheço. Depois eu aprendo a me expressar e aprendo a ouvir do outro, a escutar. A gente, são coisas. Pode falar, pode Isso aí é falar. para mim. São coisas que são premissas básicas. Então, o nosso objetivo com o nosso grupo de prática é fazer com que todos os relacionamentos nossos e das pessoas que estão lá junto com a gente melhorem. Mas quais são as ferramentas que a gente usa, né? A base disso é se conhecer e aprender a conversar, a se comunicar. Porque a gente pensa que sabe, mas a gente não sabe. A gente aprendeu o alfabeto, mas a gente não sabe expressar muitas vezes, quando a gente ainda não é educado emocionalmente, a gente não sabe expressar o que a gente está sentindo. Se eu não me conheço, eu não sei nem o que significam os meus sentimentos. Então, por isso que a gente tem que se olhar, a gente tem que entender as nossas emoções, a gente tem que passar a expressar isso de uma maneira que o outro compreenda o que tem aqui dentro, e eu preciso aprender a ouvir o outro. Esse ouvir não é só com o ouvido, não. É ouvir vendo o movimento do outro, vendo as ações do outro, entendendo que ele é uma pessoa diferente de mim, que ele tem necessidades diferentes das minhas, e que ele reage de um jeito ou de outro quando essas necessidades são atendidas ou quando não são atendidas. Então, é isso que a gente trabalha lá e que, sem nenhuma dúvida, em nenhum dos casos, não existe nenhuma possibilidade de não ser melhorar todas as suas relações. E aí, o que a gente consegue no final? A gente é mais feliz, né? Porque essa é a base lá da pesquisa de Harvard, que é bem famosa. A base da felicidade, todas as pessoas, quando estão mais velhas e olham para trás, o que ela precisa para ser feliz, o que ela entende que trouxe felicidade durante a vida, os vínculos, os relacionamentos que ela teve durante a vida. Então, se a gente melhora a qualidade dos nossos relacionamentos, né? Isso. Se a gente melhora essa qualidade, a gente aumenta a possibilidade da gente ser feliz, que é o que todo mundo está buscando.